Boker Tov, Shalom. Não, eu não estou em Israel. Eu estou aqui no gueto, no bairro ex-gueto de Roma, o ex-bairro dos judeus. Hoje ainda é, mas eu vou contar um pouco da história para vocês. Nós vamos passar por aqui, porque hoje nós comemoramos, né, o dia da Shoah. Que a Shoah é uma palavra mais delicada, que é substituída, para não dizermos holocausto, né? Foi um dia especial, dia 27 de janeiro de 1945, que graças não, né? Foi um dia especial porque libertaram os judeus de Auschwitz, da Polônia. Na época, cerca de 6 milhões de judeus foram torturados, foram massacrados naqueles campos de concentração. E aqui estou eu para visitar este bairro. Vai acontecer pela privacidade das pessoas. Ana, bom dia. Pela privacidade das pessoas que eu tenho que filmar assim meio que o céu, porque eu levanto, né, o celular por causa da privacidade. Então eu vou virar agora o celular, vou falando. Estão me ouvindo bem? Vou falando, mostrando um pouco aqui do ex-gueto de Roma neste dia tão especial que é o dia da Shoah. Vou virar aqui o celular. Aqui nós temos já uma placa que demonstra exatamente o dia 16 de outubro de 1943. Foi o dia, olha aqui, as tropas nazistas, né? Aqui com a metralhadora e os judeus indo com as suas famílias para fora do ex-gueto. Foi um dia triste esse dia. Hoje nós comemoramos a libertação, mas todos os países que foram ocupados pelas tropas nazistas, o que aconteceu? Eles vinham resgatar os judeus para levar para os campos de concentração. Então, aqui eu estou exatamente em uma das entradas, né? Porque em 1555, Papa Carafa, ou seja, o Papa IV, ele exibiu uma bula, ou seja, que é uma espécie, vou virar porque tem criança, porque tem escolas aqui, horário das escolas, tá? Então, exatamente aqui, havia uma fonte, que ela foi até transferida para o outro lado, que é onde tem a Praça das 5 Escolas, que eram as 5 sinagogas que foram destruídas, né? Naquela época existiam cerca de 8 sinagogas em Roma, né? Hoje nós temos apenas, pelo menos no gueto, temos uma e outras 4 na cidade de Roma. Então aqui no chão, olha, tem a marca de uma fonte que era pública, né? Sabemos que naquela época nem todas as casas eram encanadas e ela foi transferida para a praça delle 5 Scuole, lá das 5 escolas, que eram as 5 sinagogas distribuídas. Agora não tiro mais o zoom. É nessa praça ao fundo, olha, tá? E a fonte daqui, acho que dá até para ver a fontana que está ali no meio, olha. Ao lado daquela porta com arco, tem a fonte que ficava aqui, seria a Praça da Judia, né, da Judeia. Então, nós temos essas marcas aqui desde, como eu disse, 1555, perdão. Acabei de fazer um tour do Ressurgimento e estou trocando as datas. O Papa exigiu que separasse os judeus dos cristãos. E o que aconteceu? Eles ficaram fechados aqui, tinha um horário de abrir as portas, de entrar e várias restrições. Essa fila, por exemplo, aqui, olha só quantas pessoas ficam na fila, porque nós temos a ricota, a torta de ricota que os judeus preparam, os judeus romanos. Tem a culinária fantástica aqui, olha, tem cheio de restaurantes da cozinha kosher. Aí aqui, diante desse portão que está até alugando, nós temos essas plaquinhas que chamam-se Inchampi. Olha só, tem a data. Aqui morava Ada Spizzichino, nasceu em 1915, arrestada, né? Deportada dia 16 de outubro de 43,
Auschwitz e assassinado em 23 de outubro de 43. E essa família Spitsikino, nós temos aqui testemunho da única mulher que sobreviveu, que era, aqui atrás de mim, passando criança, vou virar de novo, que eles residiam aqui. A única mulher, Cetinha Spitsikino, que sobreviveu no campo de concentração de Auschwitz, que voltou para Roma. É bem interessante. E a sua família tinha a mãe, a irmãzinha mais nova, o pai foi o primeiro, depois a mãe, ela conseguiu se esconder, mas depois ela também foi deportada. E tem inclusive testemunhos no YouTube que fala sobre ela, né? Bem interessante. Então esse artista alemão, ele conseguiu, virar de novo, conseguiu distribuir e pesquisar dos locais onde residiam esses judeus. Não é muito simpático dizer o gueto, né? Porque não é mais, graças a Deus. E lembramos que o de Roma é o... Ai, vou baixar um pouco minha máscara. Tô caminhando. O ex-gueto, né? Que seja, é o mais antigo. É o mais antigo depois de Veneza. Só perde 40 anos depois ele foi inaugurado aqui. Olha, chegamos na praça, onde tem a sinagoga. Essa é uma das entradas laterais. Alguns anos atrás, não me lembro certo, não sei se... Sempre tem uma polícia, né, ali, porque quando tem aqui os cultos, né, os judeus têm, se eu não me engano, 2, 3 vezes por semana. Aí eles saindo dessa porta, exatamente naquele portão ali, teve um atentado, né? Eles programaram exatamente de jogar bomba quando eles saíssem daqui da sinagoga. E olha, lá do outro lado é o Rio Tibre. E vamos a rodear, né? Dar a volta. E aqui tem, inclusive, uma oliveira, né? Vinda de Israel, símbolo também da pacificação entre a Itália e Israel. Que eu citei a vocês é o pórtico de Otávia. Otávia, que era a irmã do imperador Augusto, mas ao mesmo tempo foi exatamente aqui onde estão aqueles rapazes que os nazistas diziam para que eles, quando foram, né, resgatados para poder levar para o campo de concentração, eles diziam: espera a gente ali. Aí daqui, dessa rua, eles saíram, exatamente eles achando que iam voltar para casa, mas eles foram para a estação de Tiburtina e eles falavam: levem só o que você tem no corpo, não precisa levar nada. Ai, meus pertences, a gente manda para vocês. Porque eles concordaram com essa saída. Claro, eles estavam armados, mas ao mesmo tempo, pouco antes, Hitler mandou que os nazistas fizessem um acordo, né? Ou seja, passassem aqui de casa em casa para poder saber quantas pessoas residiam ali, dizendo para eles assinar um compromisso, ou seja, precisava de 50 quilos de ouro para poder liberar os judeus. Isso antes, né, de serem levados para o campo de concentração. Os judeus se entusiasmaram, e não só padres, sacerdotes, porque teve muito judeu que se converteu, outros que casaram com cristãos, e eles, todo o ouro que eles tinham, eles davam para os soldados, e os soldados davam uma espécie de recibo, né? Davam uma espécie de recibo para que eles depois viessem. Quando eles viessem, eles diziam que eles iam de trem para voltar para a Polônia, para a casa deles, na tadinhos. Eles roubaram tudo, né? Ficaram praticamente com tudo. E aqui, nesse local, não sei se dá para você... Ali, olha, exatamente, tá vendo naquela parede tem uma placa, né? A placa original está no Museu Capitolino, mas aqui nesse mercado, vou virar aqui de novo, abaixo desse pórtico, né, desse templo, existia um mercado de peixes, e essa era a placa que
e era exclusiva para medir a cabeça do peixe, né, com a espinha, para os magistrados, ou seja, para os conservadores. Então os judeus não tinham direito a nada, né? Eles tinham direito somente do... Bom dia, Cleusa, como está aí? Adi Lúcia, bom dia. Então, e aí os judeus ficavam sem nada. Aí que surgiu, eles vendiam ali. Aquilo onde estão aquelas crianças, né? Tem a porta de uma igreja. Ali embaixo eram as banquinhas, né? Que vendiam os peixes de melhor qualidade. Porque os peixes vinham exatamente aqui, daqui até vinho de Hóstia, da Hóstia antiga, onde tem o porto, onde pegavam os peixes. E assim as mulheres, a maioria eram pobres, né, as judias, elas pegavam o resto que tinha dos peixes e faziam uma sopa, que até hoje é tradição aqui. Ali nós temos na fachada da igreja, ali é a casa do sacristão, a entrada da igreja é essa com o frontão, né, triangular, dedicada a Santa Andreia, mas é Sant'Angelo in Pescheria, que dá origem também ao nome desse bairro, Sant'Angelo. Era ali que os judeus tinham aquela missa, né? Missa coata, que se chama, aos sábados, dia do Shabá. Eram forçados a serem convertidos assistindo às missas católicas. E aqui nós temos a plaquinha, né? Sempre o Largo 16 de outubro de 1943. E assim vai, é isso. Mostrei o gueto para vocês, uma parte. Sei que é triste a história, né? Mas em Vitória, hoje, nós comemoramos a Shoah, né? A memória de quando os judeus foram libertados. Muitos deles, era horrível a visão, porque magros, secos. Muitos morreram depois de serem livres, né? Libertos. Por quê? Porque eles já tinham acostumado com não comer, então, sabe, o estômago vai atrofiando. E o estômago atrofiado, o que acontece? Você não come, né? Vai reduzindo. Então eles, de ver tanta fartura, né, poder voltar a comer novamente, muitos morreram. O estômago que explodiu praticamente.